fui o primeiro a se converter na Igreja Metodista aqui no Piauí. É interessante, na minha família só meu pai era evangélico, só ele. Eu não sou daqui, sou lá de São Paulo, e estava perdido aqui nessa terra. E, de repente, chegou um pastor que eu nem conhecia, que foi o pastor Porto, e eu vi a dificuldade muito grande do pastor Porto no início. Ele não conhecia ninguém. Aí eu cheguei para ele, para o pastor Porto, e falei: pastor, rapaz, mas esse cara é corajoso, porque você não conhece ninguém nessa cidade e vai começar uma igreja de que jeito? Como é? Né? Ele falou: não, rapaz, eu não estou sozinho, não. Eu vou começar com você. Aí eu falei: rapaz, mas é comigo, né? Isso aqui me tocou tremendamente. O pastor Porto Júnior começa o trabalho aqui em Teresina, há 25 anos atrás, é um trabalho muito difícil, pelos recursos que a igreja tinha e a forma de como o trabalho começou. Nós começamos nos encontrando, um encontro feito na casa do Porto Júnior, quando morava aqui, no fundo do quintal lá. E aí a coisa foi evoluindo, fomos para o Joque, tivemos na igreja no Joque, depois fomos para a Casa da Cultura e depois decidimos construir a igreja aqui no São Pedro. É bom viver toda essa história, né? Porque tivemos grandes dificuldades por falta de sequer termos endereço. Chegavam os momentos festivos de final de ano, era uma preocupação porque não tínhamos local onde nos reunir. Então, tivemos que enfrentar todas essas dificuldades. E chegou o momento em que, na época, o pastor Davi convocou a igreja, pediu que todos se colocassem de joelho para que Deus viesse dar a direção. E, sem nenhuma dúvida, temos a certeza de que ali Deus abriu portas, Deus foi abençoando. Logo em seguida, recebemos o comunicado de uma oferta missionária, na época com um valor bom, que já foi possível, né, comprarmos esse terreno aqui no São Pedro, e o valor era tão bom que dava para comprar os 4 lotes, né, mas foi conversada, a igreja reunida resolveu comprar apenas 2 lotes para que sobrasse um pouco de dinheiro para que desse início à obra. A decisão de comprar o terreno, né, a gente veio aqui e nós oramos, né, nós pedimos a direção de Deus e foi a compra do terreno. E a construção veio a oferta missionária, que foi designada nesse tempo para cá. Aí no tempo, nós estávamos ainda na casa da Dona Luísa, e foi o pastor Davi que a gente orou, e o irmão Wellington, nesse tempo, ele trabalhava aqui no Jorge Batista, e ele viu esse terreno e foi comprada o terreno. E assim foi feito, foi dado início à obra, onde nossos irmãos americanos estiveram aqui no momento, e foram só momentos de alegria, né? A gente viu a mão de Deus ali no meio, e foram momentos marcantes, onde podemos, em tão pouco tempo, fincar nossa pedra fundamental aqui nesse lugar. Então, foi algo muito interessante, né? E, na sequência, já tivemos a chegada do pastor Fred, e foi quando tivemos a oportunidade de, mesmo ainda sem porta, sem piso, sem poucas coisas tinha, mas
a gente já encarou, já viemos para dentro do templo e só as coisas só andou, né? Quando começou a construir a igreja, já me deu aquele desejo de vir para essa igreja. Aí apareceu os americanos, foi um movimento muito grande no bairro. E aí, quando ela foi construída, eu convidei a minha irmã, eu não conhecia ninguém da igreja metodista, mas Deus tinha implantado já esse desejo no meu coração de servir nessa igreja. E eu convidei minha irmã, que até da Assembleia, e disse, vamos para a igreja hoje, que eu quero aceitar Jesus. Prontamente ela veio comigo, isso foi em maio de 2005, e eu vim e aceitei a Jesus. E aí, o que acontece? O problema da igreja metodista, quando surgiu aqui no bairro, as pessoas pensavam que era uma seita. Eu disse, eita Jesus, e agora? Estou dentro de uma seita e nem estou sabendo. Em seguida, já foram criado um grupo familiar na minha casa, que deu sequência, e dali, daquele grupo familiar, hoje temos a igreja no Promorá, que é uma bênção, e assim Deus vem trabalhando, né? Essa é a certeza que temos de que só aqueles que perseveram chegarão e poderão contar dessa história maravilhosa. Em 2003, começou um PG na minha casa, que na época era com o irmão Wellington e o pastor Davi. E a gente começou o PG e foi progredindo, e aí quando o irmão pastor Fred chegou, e ele tirou lá de casa e abriu o ponto missionário lá no Promorá. E quando eu cheguei na igreja do Promorá, quem estava lá era o irmão Tião. Fiquei bom tempo com o irmão Tião. Depois do irmão Tião, ele saiu da igreja para fazer a obra em outro município. E eu fiquei na igreja, mas só que o pastor ele colocou pessoas para estar nos ajudando nessa época lá. E depois disso veio o pastor Felipe, que passou um ano com a gente também lá na igreja, no Promorá. E depois que o pastor Felipe saiu do ponto missionário lá, o pastor Emanuel me designou como evangelista designada. Em seguida, eu fui chamada com o pessoal que congrega aqui na igreja, a Sandra e a Nádia e o pastor, fomos um culto no sítio de Dona Terezinha e seu Tiquinho, e fizemos esse culto lá. Aí desde então gerou um desejo muito grande de estar apoiando aquele povo, de estar abençoando aquele lugar. Eu vi um lugar muito carente, muito necessitado, e foi onde eu encontrei forças. Após a morte do meu filho, a perda do meu filho, eu encontrei muita força, fui muito renovada. Para mim, foi um sopro de vida naquele lugar. Eu permaneço até hoje como evangelista designada. Começamos a igreja debaixo de uma árvore, permanecemos lá por uns 6, 7 anos, e em seguida veio os americanos, né? Os americanos vieram aqui visitar e graças a Deus foram tocados. E eu sempre sonhei com um espaço lá, um espaço, um templo, salinha para as crianças. Eu clamava e pedia a Deus, né? Que um dia a gente pudesse construir. E graças a Deus e os americanos, eles construíram o nosso espaço. E hoje nós temos o nosso espaço lá no Roncador, o templo, salinhas, e temos a congregação, a igreja andando, né? No ano de 2012, sob a liderança do pastor Emanuel, eu me converti no altar dessa igreja, da Igreja Metodista Central, e comecei a minha caminhada. No final do ano, iniciei a minha liderança, virei líder de pequeno grupo, e com uma boa caminhada no discipulado, no ano de 2013, eu comecei a coordenar todo o discipulado da igreja, no Piauí e a nível distrital. E em 2019, eu encerro a minha participação na coordenação e começo
a partir de um chamado, começo como fazendo curso de evangelista, depois passo para o CFTP, e hoje eu sou missionário designado, sou pastor da Igreja Metodista no Dignidade, aqui no extremo sul da cidade de Teresina, e hoje eu consigo, de fato, trabalhar o discipulado, tudo aquilo que eu aprendi na igreja, eu consigo botar em prática hoje na comunidade na qual eu estou liderando e caminhando como Igreja Metodista no estado do Piauí. Em 2014, começa a minha história com a Igreja Metodista. Fui convidado a participar de um acampamento desse ano, e lá a igreja ela já caminhava em discipulado. E fui convidado a participar de um pequeno grupo. Nesse mesmo ano, o Senhor ele começou a fazer muitas transformações na minha vida, porque nunca me vi como um líder, mas precisei participar da escola de líderes. Fui desafiado a abrir na época meu primeiro pequeno grupo e avançar nessa caminhada. Eu entendo que o Senhor ele sempre chama a gente para mais, ter mais de Deus. E nisso, onde eu só sonhava em multiplicar o pequeno grupo e ser um auxiliar na juventude, o Senhor ele foi derramando no meu coração o sonho de virar um pastor, de me tornar pastor. E no decorrer dos anos, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Fiz a escola de líderes, fiz o curso de formação de evangelistas e lembro muito bem que durante o curso eu tinha que escrever uma carta dizendo o porquê que eu estava no CFE. E escrevi justamente isso que acabei de falar, que queria ser um suporte para a juventude, ajudar a nossa juventude a crescer. Hoje, gravando esse vídeo, o Senhor não me usou só como suporte, mas eu vejo que o Senhor me chamou, de fato, para ser pastor, e hoje sou o pastor de jovens da igreja. E sou muito grato a Deus por todo esse avanço, sou muito grato a Deus por essa igreja em discipulado que nós somos e temos trabalhado esse cuidado. Isso, para mim, é sinônimo de muito avanço, de vida de Deus, crendo que a gente vai avançar muito mais em todo o crescimento da igreja no nosso estado do Piauí. Hoje estou aqui à frente do CTM, assumi o CTM agora, no mês de janeiro do ano de 2023. Estamos aqui formando turmas para a Escola de Discípulos, para o curso de formação de evangelistas e também para o CFTP, que é o nosso curso de formação de pastores, né? Assim, para ficar mais claro. E aí, para nós é uma satisfação muito grande, para mim exclusivamente, principalmente, estar à frente do CTM, né? Que o nosso intuito é preparar as pessoas da igreja, a membresia da igreja, para a missão, né? Nós temos esse objetivo de conquistar Teresina, conquistar o estado do Piauí e, quem sabe, o Brasil, né? Nós temos um projeto ousado, estamos caminhando, né, nesses primeiros meses, as turmas já estão formadas, Escola de Discípulos, CFE e CFTP já estão funcionando, e para nós está sendo uma experiência maravilhosa, uma expectativa muito grande de crescimento, muitos cursos que nós pensamos ainda em realizar ao longo do ano e ao longo de todo esse tempo que estivermos aqui à frente do CTM. Eu cheguei aqui em 2008, junto com a minha família, com a minha esposa Thaís e com meu filho Igor, de 3 meses de idade. Chegamos nomeados para a igreja de Teresina, ainda congregação, uma congregação, e que nós começamos um trabalho bem lento, 2008, 2009, 2010 e 2011. Depois de 4 anos, né,
a gente conseguiu fazer um processo de transição. Nesses 2011 até 2023, a gente conseguiu uma dinâmica de uma igreja discipuladora, voltada para grupos, né, grupos pequenos, que hoje nós chamamos de grupos de aliança, com potencial de crescimento e com potencial também de multiplicação de igrejas. Então, hoje nós temos uma formação de liderança significativa, e se a gente for pensar nesses últimos 10 anos, nós entendemos que a igreja ela cresceu de uma forma muito significativa no nosso estado. Então, nós podemos dizer para você que hoje, né, o nosso potencial de crescimento e de avanço é extraordinário. Né? Hoje, a nossa capacidade de crescimento como Igreja Metodista no Piauí é, assim, não tenho nem palavras para dizer do nosso potencial. Estamos felizes com as formações pastorais, a nossa equipe pastoral, a nossa liderança de ministério. Queria poder falar para vocês de todas as pessoas, mas eu quero lembrar de cada uma delas com muito carinho, com muito zelo, porque estão se dedicando ao ministério e ao avanço da igreja no nosso estado. Então, a todas as pessoas que fizeram parte, que estão fazendo parte desse movimento de crescimento, nossa gratidão a Deus. Nós queremos dizer para você que é sempre bom fazer a missão, é sempre bom poder sonhar com o crescimento e com o avanço da igreja. Esses 25 anos mostra o quanto Deus é fiel e o quanto nós precisamos apenas confiar nele. Temos grandes expectativas de avanço no nosso estado. Agora, né, nesse ano, e é bem significativo, começando 2 trabalhos novos, um na cidade de Picos e também na cidade de Parnaíba, e que faz parte também do nosso planejamento. Queremos chegar em 2030 com mais de 6.000 pessoas em grupos de aliança. Queremos chegar em 2030 com mais de 3.600 membros arrolados na nossa igreja. Então, o nosso sonho é crescer, avançar, multiplicar e ser uma igreja relevante no nosso estado, na nossa cidade. Tá bom? Então, nós contamos com você para mais 25 anos de uma igreja que confia no Senhor e, claro, tem a certeza que meditando na palavra, confiando no Senhor, vai avançar para a glória de Deus. Então, nossa gratidão a Deus por todo o nosso grupo, por todas as nossas pessoas, por todas as pessoas que fazem a Igreja Metodista no Piauí. Você pertence a uma igreja extraordinária, uma igreja poderosa, que caminha na unção e na autoridade do Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe e vamos lá. É apenas o começo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. 25 anos de metodismo e sonhando com uma igreja grande, relevante, significativa para a nossa cidade e para o nosso estado. Deus abençoe. Vamos avançando sempre. Of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above